O objetivo desse trabalho é avaliar, por meio de uma revisão de literatura, as principais drogas utilizadas na prática odontológica e suas possíveis interações com os medicamentos já utilizados pelo paciente. A dor pós-operatória, produzida por procedimentos odontológicos, é geralmente de natureza inflamatória, sendo mais comumente tratada com analgésicos ou anti-inflamatórios. Esses fármacos são também muito utilizados como automedicação pelo paciente para o controle da dor odontogênica, os quais podem interagir negativamente com medicamentos rotineiramente utilizados pela população. Fato que pode ocasionar severas interações medicamentosas. Os fármacos mais utilizados no Brasil para essa situação são anti-inflamatórios não esteroidais, paracetamol e dipirona. O analgésico paracetamol tem um grande potencial hepatotóxico, devido à ingestão de doses acima das doses terapêuticas recomendadas ou pela ativação excessiva do sistema citocromo P450, resultante do uso de determinados medicamentos indutores enzimáticos e álcool crônico. Portanto, não deve ser associado a outros medicamentos que possuem esse mesmo efeito, como o antibiótico eritromicina e o clavulanato de potássio, que geralmente é associado à amoxicilina, além de anti-inflamatório nimesulida. Os AINES inibem a síntese de prostaglandina e tromboxanos e, dessa forma, possíveis interações podem ocorrer com medicamentos que dependem de níveis séricos desses mediadores químicos. Outro fator relevante é o alto grau de ligação proteica deste grupo de fármacos, a qual pode predispô-los à interação com outras drogas que também apresentam essa mesma característica. São fármacos utilizados na profilaxia das tromboembolias associadas ao infarto do miocárdio, aos acidentes vasculares encefálicos e aos distúrbios das válvulas cardíacas protéticas, e também na prevenção e tratamento das tromboses venosas profundas. O anticoagulante mais empregado é a varfarina, por possuírem alto grau de ligação às proteínas do plasma. Os AINES competem com a varfarina por essa ligação, deslocando-a e potencializando seus efeitos. O resultado clínico de tal interação reside no aumento do risco de hemorragia durante ou após um procedimento cirúrgico odontológico. Os AINES, por si só, são inibidores reversíveis da síntese de tromboxanas das plaquetas, o que diminui a agregação plaquetária. Já o ácido acetil salicílico é um potente inibidor irreversível, necessitando maior atenção. A interação adversa que merece destaque é a que ocorre com a aspirina e o clopidogrel, antiagregantes plaquetários empregados rotineiramente na prevenção do infarto do miocárdio e do tromboembolismo cerebral. As classes mais comuns de antihipertensivos são os inibidores da enzima conversora de angiotensina, tais como captopril, enalapril, fosenopril, lisinopril, os diuréticos tais como furosemida, ácido etacrínico e hidroclorotiazida, e os beta-bloqueadores tais como propanolol, nadolol e metoprolol, e etanolol. Esses medicamentos necessitam das prostaglandinas renais para exercerem o seu mecanismo de ação. As prostaglandinas renais produzem a vasodilatação, a filtração glomerular, a secreção tubular de sódio e água e o sistema renina-angiotensina-aldosterona, os quais são fatores essenciais no controle da pressão arterial.
As prostaglandinas são ainda mais importantes em pacientes hipertensos, os quais possuem baixa produção de renina. Os AINES podem diminuir a ação de antihipertensivos, pois inibem a síntese de prostaglandinas renais. Os beta-bloqueadores reduzem a pressão arterial por diversos mecanismos, incluído o aumento de prostaglandinas circulantes. Seu efeito pode também ser inibido pelos AINES, devido à inibição da síntese dessas prostaglandinas circulantes. Os AINES podem também interferir com a ação dos diuréticos, pois reduzem a eficácia na secreção de sódio, podendo provocar um aumento na pressão arterial e afetar a atividade da renina plasmática, a qual controla o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Os AINES podem interferir na homeostasia renal e provocar o aumento da pressão sanguínea. Por possuírem altas taxas de ligação às proteínas plasmáticas, os AINES podem deslocar as sulfonilureias de seus sítios de ligação e albumina. Como consequência, podem ocorrer um episódio de hipoglicemia. Embora quase sempre os AINES sejam empregados por tempo restrito na clínica odontológica, essa interação pode limitar sua prescrição a pacientes diabéticos. A grande maioria das soluções anestésicas locais de uso odontológico contém epinefrina ou outro vasoconstritor adrenérgico em sua composição, que podem interagir com os medicamentos de uso contínuo do paciente. Devido à administração de número excessivo de tubetes ou alta concentração do vasoconstritor pela injeção intravascular acidental, os principais fármacos que podem causar interações com os vasos constritores são os beta-bloqueadores, utilizados por seu efeito antihipertensivo, antiarrítmico e antianginoso. Como resultado, a elevação da pressão arterial devido à sua livre ação nos alfa-receptores, já que nos receptores beta-1 cardíacos e beta-2 periféricos encontram-se bloqueados pela ação dos fármacos. E, como consequência, diminuição significativa da frequência cardíaca. São exemplos dessa classe de medicamentos o propanolol, nadolol, timolol, antenolol e etc., que agem nesses receptores dos vasos sanguíneos e do miocárdio. A utilização de medicamentos concomitante ao consumo de álcool produz efeitos adversos, podendo alterar a biotransformação, excreção, modificar os receptores, além de reforçar e inibir os efeitos de outros fármacos. Um exemplo são os medicamentos que aceleram o esvaziamento gástrico, como a metoclopramida, eritromicina, ácido acetil salicílico, aumentam a absorção do álcool no intestino delgado, influenciando o metabolismo de primeira passagem do álcool e aumentando suas concentrações plasmáticas. Além disso, o álcool pode interagir com ácidos graxos, formando estéreis que contribuem para o dano hepático e pancreático. Depressores do sistema nervoso central, anestésicos gerais, anestésicos opioides, antipsicóticos, anticonvulsivantes, antihistamínicos, hipnossedativos e antidepressivos e outros psicotrópicos podem apresentar interações sinérgicas com álcool, aprofundando a depressão central. Os fármacos analgésicos e anti-inflamatórios podem ser utilizados de forma segura na prática odontológica, desde que o profissional tenha um amplo conhecimento sobre o uso racional dos fármacos, baseado na sua farmacodinâmica e farmacocinética, e interações medicamentosas para que o tratamento seja efetivo e não ocorra piora do estado clínico do paciente.